Olá meninas! No vídeo de hoje eu estarei respondendo a uma pergunta que uma componente do meu grupo de mentoria escreveu para mim perguntando sobre a maquiagem, se a mulher cristã pode usar ou não e o que a Bíblia fala sobre isso. Quero neste vídeo tirar a dúvida que muitas mulheres têm em relação a este assunto e também irei abordar sobre o uso de joias, brincos e colares, né? Que uma coisa puxa a outra, então já vou fazer logo um tema completo. E a pergunta que não quer calar é: pode ou não pode? O que a Bíblia diz? É pecado ou não? E não saia deste vídeo que nós vamos falar exatamente sobre este assunto. Para começar, eu gostaria de falar que este vídeo não é uma crítica a quem não gosta de usar, ou não pode, ou não deve, né? Porém, eu respeito quem não gosta de usar, se gosta ou se não gosta, eu respeito, ok? Então, o que a Bíblia fala sobre maquiagem? Serva de Deus, ela pode usar ou não pode? Bom, meninas, para começar, a Bíblia não fala e nem faz nenhuma referência direta sobre maquiagem. Isso significa que o uso da maquiagem não é considerado um pecado ou proibição. Mas e aí? Porque existem muitas pessoas que criticam, não é? Quando as mulheres de algumas igrejas usam maquiagem, são bastante criticadas contra este assunto. Porém, alguns pregadores, quando falam sobre maquiagem, eles mencionam aquela figura feminina que é Jezabel. Jezabel, a rainha fenícia, casada com o rei Acabe de Israel, e esses pregadores se utilizam, né, dessa figura pública que foi morta. Eles acham que ela foi morta por causa disso, mas o contexto bíblico não fala sobre isso. Ela foi morta porque ela era uma leviana. Um homem chamado Jeú, ele ordenou que jogasse Jezabel do seu apartamento para baixo. Eles jogaram e o sangue dela jorrou na parede, espirrou em vários lugares, né? E os cavalos passaram por cima dela, a carruagem que ele ia conduzindo, atropelou e ela veio a falecer. Ele saiu, deixou o corpo dela ali no chão e tempos depois que ele retornou, o seu corpo havia sido devorado. Quando foram sepultá-la, só encontraram alguns restos mortais, como o seu crânio, os pés e as mãos. Então, em cima deste texto, alguns pregadores pegam e dizem que o uso da maquiagem é proibido, porque Jezabel usava maquiagem, ela exagerava no uso, mas a intenção dela era exagerar no uso da maquiagem para atrair os profetas para pecar, para fazer coisas que não eram listas dentro do padrão dos servos de Deus, de acordo com os preceitos bíblicos de Israel. Em nenhum momento a Bíblia, em 2 Reis 9, menciona que ela foi morta porque se maquiava. Você não vai encontrar isso. Ela foi morta porque ela era leviana, se dizia uma profetisa, mas na sua sutileza, né, ela instaurou idolatria dentro de Israel, levando cultos pagãos e convenceu vários jovens profetas a se prostituírem. E para quem deseja conhecer mais da palavra de Deus, deve estar atento ao texto e ao contexto bíblico, porque todo texto ele tem um contexto e ele deve ser
estudado por completo e não por partes. Porém, a história no livro de 2 Reis, que mostra que Deus levanta Elias para militar contra este poderio do mal que ela levantou dentro de Israel. E nós vemos aí, no decorrer da história, que Elias saiu vencedor no confronto no Monte Carmelo, onde os deuses foram desafiados e aquele Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. E nós vemos aí que o nosso Deus, o Deus de Israel, respondeu com fogo. E os deuses de Baal foi envergonhado diante de toda a nação. No decorrer da história, nós vemos aí que todos os profetas de Baal foram destruídos. Então, ao usar a história de Jezabel como compêndio doutrinário para falar de maquiagem, é fora de contexto. Lembrando que toda mulher de Deus sabe que a moderação sempre deve fazer parte da sua vida. Não só na maquiagem, mas em tudo, no seu proceder, como esposa, como amiga, como vizinha, como colega, no trabalho, ao lidar com o seu ministério, ser moderada, enfim, uma porção de requisitos onde a mulher de Deus precisa entender e ser sábia o suficiente para saber se portar em determinados lugares e principalmente na sua maneira de vestir e de se enfeitar. Embora a Bíblia não aborde o assunto da maquiagem diretamente, ela fala sobre o princípio da modéstia, que deve reger nossas decisões sobre uso ou não de determinadas coisas, principalmente a maquiagem, que é o que nós estamos falando aqui. E aí, será que usar maquiagem é pecado? E eu respondo para vocês, não é pecado não. A Bíblia não condena o uso da maquiagem, mas a intenção pela qual você está fazendo uso da maquiagem ou de suas roupas, não é? Aí a sua intenção é que vai trazer um olhar de quem está te observando, né? Aparentando que você quer mostrar algo ou que você está com intenções maliciosas. Nisso aí é que cada cristã deve pensar antes de fazer como serva do Senhor. Se você está usando com modéstia para realce da sua beleza, harmonização, não é? Para combinar com a sua roupa, uso de alguns acessórios, até aí tudo bem. Porém, se você estiver usando com intenções maliciosas, aí já é intencional e você precisa estar atenta a este detalhe. E o que temos na Bíblia sobre essas instruções para as mulheres? Quanto ao uso de joias, pendentes, braceletes, as mulheres de Israel, elas usavam, tá? O uso de joias e pendentes e braceletes, maquiagens, nada disso é pecado. O próprio Deus deu todas essas joias a eles. Porém, ao vermos claramente isso no livro de Ezequiel 16, quando Deus fala com eles, no verso 1, verso 2, e que diz assim: veio a mim outra vez a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Neste texto, o contexto fala que Deus pede a Ezequiel para falar ao povo de Israel que eles se afastaram dele. E faz com que Ezequiel fale a eles de suas abominações, de seus pecados cometidos diante do Senhor. Então, Deus fala a Ezequiel o quanto que ele cuidou e sustentou
Nós podemos ver essas menções nos versículos 13, no versículo 10 a 13, que ele faz ali o povo relembrar o quanto ele os valorizou, deu vestes bordadas, cingiu com linho fino, seda, deu enfeites e adornos, braceletes nas mãos e um colar ao redor do pescoço, né? Pendente na testa e brincos nas orelhas. Porém, neste mesmo texto, o contexto vai tratar do quanto Deus estava indignado com eles por terem abandonado a Deus e preferido criar deuses estranhos, ferindo os princípios do Senhor, usando as joias que ele deu. Então Deus começa a falar no verso 17 de Ezequiel 16, do mesmo capítulo, eu estou falando, né? Ele diz assim: e tomastes as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizestes imagens de homens e te prostituístes com elas. O que aconteceu aqui? Israel pegou as joias de ouro e transformou em imagens de idolatria. Lá no livro de Isaías mostra que as mulheres transformaram as suas joias e adornos, aquelas joias que Deus deu, usando elas como os usos para uma deusa pagã chamada Star. E aí a gente vê aí o texto mais abrangente, mais usado, quando alguns pregadores querem rebater sobre uso de brincos, joias, maquiagem, essas coisas, eles pegam Isaías 3,18, mas Isaías 3,18 tem tudo a ver com esse texto, não é? Quando Deus ele fala: naquele dia tirará o Senhor os adornos dos seus pés, e as toucas e os adornos em forma de lua. Esses adornos que Deus falou eram os adornos que eles criaram com as joias que Deus deu. É desses adornos que o Senhor fala: vou tirar, porque Deus deu joias, linho fino, as mulheres se vestiam muito bem, coisas caríssimas, coisas boas que Deus deu, transformaram aqueles pendentes que Deus deu em outros modelos feitos para idolatria humana, ferindo os preceitos de Deus. Então Deus diz assim: eu vou tirar de vocês. Eles transformaram alguns pendentes tipo modelo de lua, né? Fizeram alguns modelos bem iguais aos adornos usados pelas seguidoras de deusas pagãs. Essa é que é a diferença. Os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros, os ornamentos das pernas, né? Os cintos, as caixinhas de perfumes e os brincos, anéis, as joias do nariz, os vestidos de festa e os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo e os turbantes, os véus, tudo isso Deus deu a eles. Então, em Isaías 3, do 20 ao 23, este é o contexto que a Bíblia fala do uso de joias, pendentes, colares, porém, a Bíblia não proíbe também o uso disso. Nós encontramos na Bíblia um ensinamento de Pedro para as mulheres, onde ele fala da modéstia, e algumas igrejas legalistas usam este compêndio como se fosse uma doutrina. Lembrando que se você congrega em uma igreja que proíbe você usar, você pode estar fazendo errado para com a sua igreja ou a congregação onde você cultua. E eu quero deixar bem claro que toda igreja tem as suas normas, tá? Dentro da sua instituição.
que são chamadas de usos e costumes. Então, cada igreja impõe para os seus membros usos e costumes que já estão registrados em sua documentação. Tem igreja que permite o uso de joias, outras não. Outras permitidos ao véu, outras não. Então, você tem que ver em que igreja você está congregando. Aí nós vamos para 1 Pedro 3, do 3 ao 6, e nós vemos aí um contexto onde Pedro fala para com as mulheres. No verso 3 ele diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos ou no uso das joias de ouro, né? Na compostura dos vestidos, mas o homem é coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Sim, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus maridos. Então ele está dando aí um ensinamento a essas mulheres, para não fazer disso o principal. Quando ele diz assim, o enfeite delas não seja o exterior. A beleza sua não tem que estar somente no exterior, né? Eu vou me arrumar, eu vou isso e aquilo, mas o conteúdo, aquilo que sai da sua boca, não presta, não é? Então, Pedro, ele falava sobre isso, que elas não tinham que fazer daquilo o principal. A mulher não tem que se preocupar. Mas se eu não tiver dinheiro para comprar, não compra, né? Se pode comprar, compra. Se quer usar, e a sua igreja não proíbe, quero deixar bem claro, que tem igrejas que não aceitam. Então, se você usar e estiver congregando, aí você está errando, porque você está errando de acordo com os preceitos da sua igreja. Vamos entender o que o contexto quer dizer. A interpretação, você nem precisa ir tão longe na hermenêutica. Essa aqui é uma questão de semântica, que é o quê? O estudo da significação linguística. Logo, a gente vê que Pedro diz: o enfeite delas não seja. E Pedro, ele não está dizendo que é proibido. Aqui não está dizendo proibido. É proibido você usar. Não tá falando isso. Ele está dizendo: não seja isso o principal. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua intenção? Não é? Então, a modéstia é o que ele está ensinando aqui. O central deste texto é a modéstia. E qual é a prioridade do texto que ele está falando? A prioridade deste texto é um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, e a submissão ao seu marido. Ou seja, ele diz aqui neste ensinamento que o que deve chamar a atenção em nós, mulheres, né, no caso das mulheres que ele estava falando, né, não são os enfeites, como elas faziam, colocavam aquilo como principal. Para elas, aquilo era tudo, né? Mas ele está ensinando para elas: não seja isso o principal, né? A sua prioridade é ser mansa, é ser uma mulher obediente, uma mulher onde as pessoas possam olhar e ver Cristo em você. Então, este é o ensinamento de Pedro. Esta é a conduta de uma mulher obediente a Deus, amável, dócil, submissa e que sabe se arrumar, sabe se enfeitar de uma forma que não fira os preceitos da sua igreja nem os preceitos bíblicos. E ele menciona que a sua beleza não seja exterior. Tem muita mulher por aí que é bela por fora, mas por dentro, né, a conduta dela não corresponde àquilo que a gente está vendo. Já se deparou com mulheres assim? Lindas, maquiadas, cheias de joias, vestidos caros,
mas fofoqueiras, mentirosas, briguentas, e os seus esposos só faltam correr loucos com seus filhos, né? Que suportam essas mães tão assim, cheias de problemas, né? Então, para que adianta estar tão bem produzida se o interior está podre, né? A prioridade é agradar a Deus, né? E fazer com que as pessoas vejam em você algo diferente. Então a prioridade é agradar a Deus e ser crente de espírito manso, de um espírito dócil. E tem muitas mulheres que têm um espírito atribulado, não consegue de jeito nenhum sossegar, né? Enquanto não ofender as amigas, os outros irmãos da igreja, as irmãs, a sogra, enfim. E a sua beleza ela fica comprometida quando o interior não é compatível com o exterior. Agora, uma mulher cristã deve se cuidar bem, cuidar da sua vida espiritual, sentimental, física, tá? E se você está cuidando aí do templo do Espírito Santo, você está fazendo bem, né? Porque o Espírito Santo habita em nós e nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E quando a Bíblia fala em modéstia, é nada de exageros, mas faça tudo com decência e ordem. É a resposta, né, bíblica sobre o uso de maquiagem, joias, penteados, vestidos e enfim, né? A resposta é não é pecado, a Bíblia não está proibindo, mas a Bíblia faz sim menção ao uso com modéstia. E ela aconselha que a mulher tenha um bom senso. Se usar maquiagem, tente evitar os exageros, né? Uma maquiagem muito pesada. Em primeiro lugar, você repara a etiqueta da mulher elegante, né? Porque não cai bem, fica feio, né? Se você exagera demais, perde aquela beleza suave que toda mulher cristã deveria transmitir nos ambientes onde ela chega. E pela etiqueta, né? Quanto mais suave, mais elegante fica. Ok, meninas? Agora, se você congrega em uma igreja que criou em seu estatuto a ordem de que não deve usar, aí você não use, porque sua denominação segue usos e costumes. E aí você me pergunta, o que é usos e costumes? Usos e costumes são uma forma de expressão que demonstra o porte ou a conduta, a postura ou o comportamento pessoal, grupal ou comunitário, tá? Então, cada igreja ela tem a sua ordem, seus usos e costumes. Então você tem que seguir, se você segue aquela igreja, você tem que seguir o que o grupo usa, a forma que eles vestem, né? Para que você esteja em obediência e concordância junto com a sua igreja. Espero ter contribuído para o seu aprendizado e que o Espírito Santo esclareça mais a você sobre este assunto, fixando aí na sua mente o ponto mais importante de tudo isso, que é agradar a Deus. A prioridade sempre será nossa principal busca de atrair a atenção de Deus e de como agradá-lo. E como nós devemos agradá-lo? Sendo a melhor mulher em todos os âmbitos da vida, sendo dócil, amável, se vestir bem, ser discreta, ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa amiga, saber se maquiar com elegância. Tudo que você fizer seja para a honra e glória do nome do Senhor.